E bom, estamos vivendo novamente uma alta na taxa Selic. Nós saímos então daqueles 10,50, aquele patamar que a gente estava baixando. A gente estava lá em 13,75, baixamos para 10,50, mas agora os juros voltaram a subir. Nós já estamos em 11,25, com tendência de ir para 12, quem sabe um 13% novamente. Então tudo isso faz com que os investimentos de renda fixa voltem com tudo. Nós temos ali, por exemplo, muitas pessoas que estão saindo da bolsa de valores, vendendo suas ações, vendendo seus fundos imobiliários e correndo para renda fixa. Esse é um movimento que eu não acho correto. Eu acho que as pessoas estão cometendo um grande erro. Vender os ativos no prejuízo na bolsa de valores para correr para renda fixa é errado. Porém, quem quer investir, quem quer diversificar com renda fixa, fazer novos aportes, pegar uma grana, investir de fato, aproveitando esses juros altos, aí sim nós temos aqui grandes oportunidades. Então, para quem está querendo investir na renda fixa agora, eu trouxe esse vídeo para a gente ver como que a gente pesquisa, aonde que a gente encontra os principais investimentos de renda fixa. Nós temos ali os títulos públicos, mas também temos os títulos privados, os CDBs, LCIs, LCAs, aonde que a gente pesquisa, como é que a gente faz para investir e escolher as melhores opções para nós. Então, bora lá pro vídeo. E bom, primeira coisa que a gente tem que ver é sempre entrar no site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br. A gente pode vir aqui em cima então em títulos, preços e taxas. Aqui ele vai sempre trazer então essa lista com todos os títulos públicos. Nós temos aqui os tesouros pré-fixado, Tesouro Selic e também o IPCA+. Depois disso, nós temos aqui outros investimentos, de Renda Mais, que é um complemento para aposentadoria, Educa Mais, que também é uma maneira para a gente investir para os nossos filhos quando chegar na hora da faculdade. Enfim, esses são outros títulos públicos que não são tão conhecidos, mas os principais, aqueles que todo mundo comenta, pré-fixado, o Selic e o IPCA+. Em resumo, o pré-fixado, então você fixa esse valor, no caso aqui hoje está em 13,41. Todos os dias essas taxas mudam um pouquinho, tanto às vezes para mais, às vezes para menos, então é normal. Isso aqui vai variando todos os dias conforme essa projeção para os juros do nosso país. Então nós temos o pré-fixado, que ele crava esse valor aqui, você vai levar essa rentabilidade até o final do vencimento, no caso 2027 ou então 2031. Nós temos o Tesouro Selic, esse é o mais tranquilo para você investir, é o mais seguro, é o mais tradicional, você não tem nenhuma oscilação com ele, então você investe e você vai receber o valor da taxa Selic, mais esse quebradinho aqui, mais 0,04, mais 0,11, e assim você investe, então vai sempre acompanhar o valor da taxa Selic. Se a Selic subir, como ela tá nessa tendência de alta, hoje tá em 11,25, mas pode ir para 11,50, pode ir para 12, então você vai receber sempre esse valor que vai subindo ou baixando conforme o tempo também vai tendo. Nós temos essas variações no valor da taxa Selic, mas você vai sempre receber ela. E aqui embaixo o IPCA+. IPCA é o índice, o principal índice que mede a inflação, então inflação mais alguma taxa, IPCA mais 6,94. Esse IPCA chegou a bater mais 7,01, então um valor muito alto, um juros muito alto que fazia muito tempo que a gente não via. Aqui nós temos uma grande oportunidade. Sempre que passa aqui de IPCA mais 6, a gente já diz que é um ótimo valor pra gente investir, mas IPCA mais 7, próximo disso, tá muito bom. Então realmente temos grandes oportunidades de investimentos em renda fixa. Aqui você pode encontrar então os principais títulos públicos, você pode investir neles pensando que, um resumão para você, os pré-fixados são investimentos aqui de curto, médio prazo. Então você vai investir até no máximo ali 2027 ou 2031, já é um pouco mais arriscado. O Tesouro Selic é aquele de curto prazo para reserva de emergência, aquele dinheiro que você vai colocar ali, que você pode sacar, que você não vai ter nenhuma surpresa quando você for pagar esse dinheiro de volta. Então, pré-fixado, curto prazo, curto, médio prazo, no máximo ali 5 anos. Tesouro Selic é aquele do dia a dia, aquele com você tem aquela liquidez diária, você pode resgatar ele, você não vai ter surpresa. E o IPCA+, esse em vermelho, aí esse é mais lá pra frente, esse aqui é longo prazo. Então, por isso que nós temos aqui IPCA 2035, IPCA 2045, que aí já é pensando no investimento de longo prazo. Por exemplo, ao longo de 20 anos eu vou receber a inflação mais 6%, inflação mais 7% e assim por diante. Então, em resumo, são esses três grandes títulos. Você pode vir aqui no Tesouro Direto e simplesmente investir diretamente aqui pela plataforma. Beleza, mas além disso, nós temos os títulos privados, os títulos que a gente empresta, no caso aqui os títulos públicos, a gente empresta o nosso dinheiro pro governo. Então, a gente tá dando dinheiro lá pro governo, pro Tesouro Nacional, depois disso, esse dinheiro é aplicado, então, da maneira que o governo acha que é o melhor. Mas depois, nós temos os títulos privados. E como é que a gente encontra os títulos privados? Como é que a gente encontra as melhores oportunidades? Como é que eu sei que um título é bom ou ruim? Aqui no site do Investidor 10, eles liberaram uma nova ferramenta. Você pode vir aqui na parte da lupa, aqui em pesquisar, você pode vir aqui na parte do mais e ele vai trazer aqui, então, na parte nacional, nós temos aqui ações, fundos imobiliários, e aqui embaixo, renda fixa. Olha só, tem um botãozinho novo aqui. Então, você clicando nessa aba aqui, você clicando nesse link, então, de renda fixa, você vai trazer uma nova ferramenta que nós temos aqui. E ele vai trazer, então, as principais, ele consegue fazer um filtro e trazer os principais investimentos de renda fixa privados. Esses que a gente investe em
emprestando então para um banco, para uma entidade financeira, inclusive para empresas, para dívidas de empresas, ou então para o setor do agro, do setor imobiliário, enfim, a gente consegue diversificar muito bem, mas emprestando então para o setor privado e não para o setor público, que é o caso lá dos títulos públicos. Como é que funciona essa ferramenta? Bom, primeiro ponto que você tem que ver aqui, que nós temos aqui, ó, garantia do FGC. Se você clicar aqui e habilitar esse filtro, ele vai trazer somente os investimentos que têm a garantia do FGC. Lá nos títulos públicos, nós temos a garantia soberana do Tesouro Nacional. Então, é o próprio governo, é o próprio Tesouro Nacional que vai pagar para nós esse dinheiro. Então, por isso que é dito o investimento mais seguro que nós temos. Mas, na parte da renda privada, aqui nos títulos de renda fixa privado, nós não temos isso. Às vezes, a gente vai emprestar para alguma empresa, essa empresa pode vir a não pagar de volta esse dinheiro. Para esses investimentos aqui que tem o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, nós temos uma garantia extra. Então, nós temos a garantia que o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, caso de algum problema, por exemplo, se a gente emprestar esse dinheiro aqui pro Banco Master, se a gente emprestar para ele e lá na frente ele der um problema, não vai devolver esse dinheiro para mim. Bom, aí entra o FGC em ação para devolver esse dinheiro para mim. Então, temos essa garantia do FGC. Claro que se tiver uma quebradeira generalizada, vários bancos quebrando, o FGC não vai dar conta de pagar para todo mundo. Então, é uma garantia, é legal que tenha o FGC, a gente tem, de fato, traz uma segurança extra para nós. Mas, beleza. Então, já pesquisa aqui por FGC, você já vai estar filtrando os investimentos mais seguros. Caso você não queira, também você desabilita. Quais os tipos de investimentos que nós temos aqui? CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture incentivada, LC e LF. Tem tudo isso aqui, mas eu diria para você focar nesses três primeiros aqui. Você pode desmarcar todos esses e deixar CDB, LCI e LCA. CDBs, a gente empresta dinheiro para os bancos, grandes bancões, LCIs e LCAs, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. Então, aqui é uma maneira para a gente investir no setor imobiliário e no setor do agro. LCIs e LCAs não tem imposto de renda. Os CDBs têm. Os CDBs, eles possuem ali aquela tabela regressiva do imposto de renda. Então, basicamente, esses três aqui são os principais investimentos de renda fixa privada. Todos eles têm essa garantia, todos eles são seguros. Você pode já, fazendo esse filtro aqui, você já consegue, então, buscar boas opções do mercado. Bom, mas eu quero investir nos demais. Saiba que CRI, CRA, debênture incentivadas não tem a garantia do FGC, não tem essa garantia de que caso de algum problema, o FGC entre em ação para devolver o teu dinheiro. Então, se torna mais arriscado, porém, você também pode ter um retorno maior ali. Mas eu não acho que você deveria correr um risco na renda fixa. Você está indo na renda fixa justamente para ter um rendimento legal, uma renda fixa com juros que estão altos, eles vão pagar bem. Não precisamos correr risco. Se a gente quer correr risco, a gente vai para a bolsa. Então, a gente investe em ações, a gente investe em fundos imobiliários. Então, eu deixaria de fora. Já de cara, para esse vídeo, eu deixaria para você dar uma olhadinha aqui nesses três primeiros. CDBs, LCIs e LCAs. Bom, beleza, vamos lá. Ele filtrou aqui para nós, olha só. Banco Master pagando um pré-fixado de 15%. A gente viu que os títulos públicos, nós temos lá o pré-fixado pagando 13,5%. Então, tá pagando mais do que o título público. Mas, a gente tem que sempre cuidar, quando a gente vai investir nesses investimentos de renda fixa, o vencimento. Olha só, aqui a parte da liquidez é no vencimento. Ou seja, liquidez é quando que a gente consegue resgatar esse dinheiro. Se possui liquidez ou não. Ou seja, se eu consigo pegar o dinheiro na mão, eu quero hoje o dinheiro. Não consigo. Só vou conseguir no vencimento. Quando que é esse vencimento? É lá no prazo, então, do resgate, lá em 2028. Então, se eu investir, por exemplo, nesse CDB aqui do Banco Master, eu vou estar investindo, deixando o dinheiro aqui aplicado, vou estar recebendo 15% ao ano, mas CDBs têm imposto de renda, então a rentabilidade líquida ficaria em 13,10% ao ano, então limpo, tá um valor excelente aqui, 13% ao ano, já isento do imposto de renda, tá excelente. Mas eu tenho que segurar até lá 2028, até a metade lá de 2028, então é um prazo já um pouco mais, prazo alto, um prazo aqui já considerado alto, aí a gente tem esse risco todo de, vai que durante esse tempo aqui lá em 2028, os juros do nosso país estejam lá em 20, 25, a gente não sabe, então esse é o que é o risco que a gente corre. Mas, além disso, então, o que a ferramenta traz para nós? Quem que é o emissor? Bom, o emissor é o próprio Banco Master, beleza? Aonde que eu consigo investir nesse CDB? Aqui, distribuidor, Banco Inter. Então, se você tem conta no Banco Inter, você, lá dentro da parte de renda fixa do Banco Inter, você vai ter a opção do CDB, esse do Banco Master. Aí você, vou ali, acesso então ao Banco Inter, que é um banco digital, um banco tranquilo pra gente ter, e dessa maneira a gente consegue investir nesse CDB, sabendo desses riscos aqui, que é uma data longa, e eu só vou resgatar no vencimento. E o mínimo também aqui de R$ 1.400. Um valor muito alto, R$ 1.400. Mas aí você garante aqui essa rentabilidade de 13,10. Beleza, dito isso, vamos para uma segunda opção aqui. Olha só, um CDB do banco C6. Então, quem que é o emissor? É o próprio banco C6. Também um banco digital. Mas ele tá pagando aqui pré-fixado de 14,20. Beleza, 14,20 é o bruto. Ele tem imposto de renda, então vai ficar 12,50 líquido. Mas o mínimo dele é de R$ 100. Então, um valor bem legal. Já um valor bem acessível pra gente investir. E a gente pode investir, provavelmente, no próprio banco C6, a gente vai
conseguir investir nele, mas ele também é distribuído pelo Nubank. Então, se você tem Nubank, eu acredito que você tenha, mas a maioria dos brasileiros tem o Nubank, então você, através do Nubank, já conseguiria investir, por exemplo, nesse CDB, um pré-fixado de 14,20, um baita valor também. Mas, olha só, quando que é a liquidez? No vencimento, quando? Lá em novembro de 2029. Então, um longo prazo aqui para você segurar esse investimento. Ah, não tô gostando desses valores aqui, eu quero um com liquidez diária. Bom, aí você pode vir aqui em cima, na parte de liquidez, você deixa marcado só o diária, tira aqui no vencimento, ele vai fazer um outro filtro, trazendo, olha só, liquidez diária. Então, todos esses aqui, você consegue resgatar, então, no dia, ou no máximo mais um dia útil ali, mas você tem essa liquidez, você consegue resgatar esse dinheiro, você não precisa esperar, por exemplo, esse daqui do Banco Santander, lá para 2028, mas claro que quanto menor for esse prazo e com liquidez diária, a rentabilidade também ela fica um pouco menor. Então, olha só, nesse do Banco Santander, nós temos aqui um CDB que é 103% do CDI. Opa, 103% do CDI já é mais do que a caixinha do Nubank, por exemplo, ou do que o porquinho do Banco Inter. Então, você vai estar levando aqui 9,73 ao ano líquido de imposto de renda. Quem que é o emissor? O Banco Santander. Tá aqui, distribuído pelo Banco Santander. Então, nesse caso desse CDB, você tem que ter conta lá no Banco Santander, mas você consegue essa liquidez diária. Olha só, esse aqui é da XP. Então, nós temos aqui um XP pós-fixado 150% do CDI. 150% do CDI com liquidez diária é um absurdo. Mas, olha a pegadinha, investimento mínimo, 20 mil. Então você pode ir fazendo vários filtros, você pode ir encontrando aqui boas opções. Vou tirar também agora, vamos ver uma LCI, uma LCA, pra gente ver um pouquinho essa dinâmica que é um pouquinho diferente. Olha só, nós temos aqui uma LCI do Banco ABC, um pós-fixado de 86% do CDI. 86% do CDI. Por que ele é menor? Os outros estavam mostrando 115, 105, 150% do CDI. Sim, eles mostram mais do que o CDI, mas eles têm imposto de renda. Então, lá no final das contas, vai dar a mesma coisa, ou muito próximo disso. Esse 86% do CDI, de uma LCI, a LCI ela não tem imposto de renda. Então, vai dar aqui, ó, 9,35 livre de imposto, né? A rentabilidade bruta fica igual aqui, né? Porque não tem imposto de renda mesmo. Então, 9,35 líquido. Então, olha só, você consegue ter esse valor líquido com um valor mínimo aqui de R$113. Ele é emitido pelo Banco ABC, mas você pode comprar lá pelo Banco Inter, distribuído também pelo Banco Inter. Você pode levar até 2025 aqui, em julho de 2025, ou ter o resgate diário. Então, são opções interessantes pra gente investir, sabendo que LCI é pro setor imobiliário. E aqui nós temos uma LCA, por exemplo, do Banco BN10. Aqui uma LCA, então, vai pro setor do agro. Aqui embaixo também nós temos LCA do Banco do Brasil, pós-fixados aqui, de 92% de CDI. Uma baita valorização aqui, 92% de CDI. Valor mínimo, 1 centavo. Então é isso, olha só, você consegue encontrar dessa maneira, né, com essa ferramenta, os emissores, você consegue encontrar, então, várias opções, várias LCIs, LCAs, mas principalmente quem está distribuindo. Ah, eu tenho conta na XP, então, beleza, eu consigo investir nesse daqui, nessa LCI e nesse LCA. Ah, eu tenho conta no Banco Inter. Você pode vir aqui também investir, então, nessa primeira opção. Então, bem legal, e se você clicar, por exemplo, vamos ver aqui, ver detalhes, ele vai trazer, então, todas as informações mais detalhadas. Então, por exemplo, o valor mínimo que você tem que investir, a quantidade de dias que vai ficar ali rendendo, a rentabilidade líquida e bruta, né? No caso é uma LCI, então vai ter a rentabilidade líquida. Vencimento diariamente, então posso resgatar a hora que eu quero. E você pode fazer simulados. Ah, se eu botar 10 mil, quanto que eu vou ter daqui a 8 meses ou 7 meses? Você pode ir brincando aqui, colocando os valores e vendo, então, o quanto que você vai receber com esse tipo de investimento. Isso aqui é muito bom. E ele traz também aqui, olha só, dados do emissor, dados do banco. A gente está emprestando dinheiro para um banco, para uma entidade financeira. Nesse caso, nessa LCI, ela é do Banco ABC. Ah, mas qual que é esse banco? Será que é um banco bom? Será que é um banco ruim? Ele traz, inclusive, algumas informações. O Banco ABC, ele é negociado em bolsa, então tem aqui também, mas olha só, margem líquida do ABC aqui, do Banco ABC, 12, 13%, então ele é um banco que tá dando lucro, ele tá dando, tem o ROI é o índice que traz a eficiência em gerar esse lucro líquido de 15%, aqui é um baita de um valor, mas além disso, ele traz aqui então o resumo do banco, você dá uma olhadinha, várias informações sobre ele, pra trazer mais segurança, mas, ainda não tô confiante sobre o Banco ABC, quero mais informações, você pode acessar o Banco Data, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, mas esse é um site para você pesquisar bancos, entidades financeiras. Então vamos colocar aqui Banco ABC, vamos procurar. Então olha só, pesquisei Banco ABC, trouxe aqui para nós a primeira opção e eu consigo ver mais informações sobre ele, como por exemplo o índice de Basileia, o índice de imobilização. Então a gente consegue ter uma noção se o banco tá bem ou não. Aqui a parte dos ativos, a gente tem, olha, ele tem 53 bilhões em
ativo. O patrimônio que a gente comentou de 5,4 bilhões, o lucro líquido que o banco vem reportando, 202 milhões. Aqui embaixo a gente consegue ver os últimos anos. É um banco que vem dando lucro ano após ano, vem aumentando inclusive esses lucros. Olha só, 2020, 300 milhões, 2021, 500, depois 800. Aqui 2023 tá parcial, ainda não colocou os resultados. Mas é isso, então a gente consegue ter uma noção, uma visão um pouquinho melhor. O que é esse índice de Basileia? Aqui tá em 15%. Isso aqui, ele mostra mais ou menos para nós, a ideia é que fica aqui no verdinho. Então, quanto maior for esse índice aqui, essa porcentagem, melhor. Seria mais ou menos assim, para cada 100 reais que o banco tem, 15% estão ali garantidos. Ele tem ali para disponibilizar para nós, caso eu precise resgatar aquele dinheiro. Então, a cada 100 reais, 15%, no caso aqui do Banco ABC, fica disponível ali, tem pra gente ter essa liquidez. Então, quanto maior for esse valor aqui, mais disponibilidade o banco tem, ou seja, uma segurança a mais também. O restante, no caso, os outros 85%, ele acaba trabalhando, então, fazendo um empréstimo. O banco, ele trabalha muito com isso, né? Ele pega o nosso dinheiro, empresta para uma terceira pessoa e ele vai ganhando com os juros. Então, é mais ou menos assim. 15% ele guarda ali no banco, na conta, beleza? Tá ali disponível pra gente, caso precisar. Mas os outros 85% ele fica trabalhando para ganhar essa margem, esses lucros. E é assim que todo banco trabalha. Mas, enfim, quanto maior for essa margem aqui, esse índice de Basileia, melhor. É um banco que acaba sendo mais seguro. Então, você pode olhar aqui para esse site e ver todas as informações aqui sobre o banco para ver se é um banco conhecido, se é um banco que tem um patrimônio legal, que 5 bi, se tá dando lucro, como é que tá o desempenho dele nos últimos anos. E dessa maneira, então, eu te mostrei, então, os títulos públicos aqui, a maneira fácil para você investir, já pegar aqui ótimos resultados, IPCA mais 6, quase 7, taxa Selic que tá subindo, o pré-fixado aqui que é um pouquinho mais arriscado, porque você tá fixando esse valor aqui também. A ideia é que a gente sempre invista levando até o prazo final, até o vencimento. Fora isso, a ferramenta, então, aqui do Investidor 10, é isso aqui que eu queria trazer para vocês, uma ótima ferramenta. Nós temos aqui, na parte do mais, renda fixa, você pode fazer, então, aqui vários filtros e brincar aqui. Lembra, principalmente CDB, LCI e LCA. CRI, CRA, debêntures incentivadas não tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Então, eu diria para você deixar de lado. Mas, só para você dar uma olhada também, então vamos colocar aqui, por exemplo, as debêntures. Dentro das debêntures, a gente tem aqui empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Por exemplo, a Localiza, a CSN, a Energisa, enfim, nós temos aqui grandes empresas que estão emitindo dívida. A debenture nada mais é do que uma dívida. A gente está investindo na dívida da empresa. Então, a gente está emprestando dinheiro para, no caso aqui, a CSN, e ela vai utilizar esse dinheiro para expandir, para crescer. Enfim, ela tem uma dívida já atrelada. E aí, caso dê algum problema, vai que essa empresa não consiga pagar. Então, por isso que o risco é bem maior. Olha só, o risco aqui está em médio. A rentabilidade, ela tende a ser maior também, mas nem sempre. Então, é isso. Se você não quer ter esse risco extra, fica no básico aqui, CDB, LCI, LCA, que você vai estar muito bem provido. Você vai ter aqui excelentes opções para você investir. Por esse vídeo era isso. Espero que você tenha gostado. Eu te trouxe aqui uma ferramenta nova do Investidor 10 para você localizar grandes oportunidades também na renda fixa, pra gente diversificar a nossa carteira. Além de investimentos na Bolsa de Valores, é importante sim que a gente sempre tenha um pouco de renda fixa. Então me deixa aqui embaixo nos comentários quantos por cento você tem em bolsa e quantos por cento você tem em renda fixa. Vamos trocar uma ideia. Quanto que você acha que é o ideal para ter numa carteira? 50% para cada lado? 70% para bolsa? 30% para renda fixa? Me deixa aqui, vamos conversar. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, eu estou postando vídeos novos aqui toda semana. Esse vídeo foi focado mais em renda fixa, mas eu tenho vários outros vídeos aqui falando sobre fundos imobiliários, ações, inclusive investimentos lá no exterior. Então se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like, me ajuda a crescer no YouTube. Vamos levar essa educação financeira adiante. Meu, muito obrigado, vou deixar um vídeo na sequência falando sobre a carteira da Aurora. A Aurora, minha filha, ela tá com 1 aninho agora. A gente já vem investindo desde janeiro, R$300 todos os meses na prática. Então uma série bem legal pra você acompanhar. A gente vai investir ao longo de 20 anos. Dá uma olhadinha ali. Meu, muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!